Hoje vamos falar sobre os 4 Ds de alertas para algumas pessoas, os 4 Ds que apontam para o suicídio. Cerca de 700 mil pessoas no Brasil tentam acabar com a sua própria vida. Será que você está ciente, está espantado com esse número? É realmente um número horrível, que levam muitas pessoas embora das nossas vidas, do nosso convívio, pessoas que amávamos, pessoas que nós gostaríamos de tê-las conosco ainda hoje. Olha, eu vou falar sobre um tema que dá arrepios, verdade, mas precisamos, não podemos fugir de um assunto que, infelizmente, é tão presente nos mais diferentes ambientes. Para esse tema, eu trouxe alguém que já se debruçou diante desse assunto e trabalhou com muito afinco. Estou trazendo aqui uma psicóloga, e ela tem muitos outros títulos. Ela é oficial da reserva do Exército Brasileiro. Se eu estiver enganado, ela vai me avisar. Aline, é contigo. Tá certíssimo, é um prazer. Obrigada pelo convite. Mais uma vez falar desse tema que é muito importante, né? E quanto mais a gente abrir espaço para identificar os sinais, mais efetivo a gente consegue ser na prevenção. Eu confesso para você, Aline, que eu estou falando aqui sobre esse assunto. Assim, eu acho que é o podcast mais diferente que eu fiz até hoje. Porque eu estou falando de algo que, sinceramente, a gente vive numa sociedade um tanto quanto hipócrita, que parece que nós queremos fugir dos assuntos que nós deveríamos encarar. Sim. É como se você tivesse uma dívida enorme lá no cheque especial e não tivesse coragem de abrir o aplicativo para saber quanto que você deve. Porque você vai levar um baita de um susto e você não vai saber o que fazer. Mas, às vezes, é melhor você saber qual é o problema horrível que está tentando acabar com você e achar uma solução. Porque, às vezes, a solução é muito mais fácil do que você imagina. Hoje, nós vamos falar sobre esses 4 Ds que são de alertas que apontam para o suicídio. Você presenciou muito isso? Muito. E a gente consegue identificar, né, como que a gente consegue ajudar alguém sabendo em que D aquela pessoa se encontra, né? Então, o que seriam os 4 Ds, né? Você já deve me perguntar isso. A desesperança, né, é o principal, o desespero, o desamparo e a depressão. Então, dentro das doenças, dos transtornos que mais têm prevalência, né, quando a gente vai investigar a tentativa de suicídio ou o suicídio confirmado, né, consumado, a depressão está presente em 90% dos casos. Tá, mas eu queria falar com você rapidamente sobre o seguinte. Quem sabe nós estamos... tem pessoas conosco agora e parece que eles acham que essas coisas só acontecem na casa do vizinho. Não. Eu sei que você é oficial da reserva e talvez eu poderia perguntar, às vezes a gente tem comandante que acha que isso só acontece no outro quartel. Sim. E às vezes bem pertinho dele, talvez até na sala de comando dele. Na família dele. Ele tem uma pessoa que está já vivenciando esse triste momento. Então eu não quero nem repetir os 4 Ds agora, que eu quero dar o trabalho que as pessoas, elas com calma, possam ouvir uma especialista, uma psicóloga. Você tem uma especialização, você vivenciou isso. Porque uma coisa é você ler um livro, ler sobre o assunto. A outra coisa é você, infelizmente, ouvir que alguém acabou de tirar a sua própria vida e, às vezes, você sabe que alguém foi lá fazer o sepultamento, mas depois... Tem a outra etapa que você, como psicóloga, vai ter que cuidar, que é a fase do luto. Pós-venção, né? E aí, vamos falar sobre o primeiro D. Primeiro D. A desesperança. Desesperança. O que seria isso? Desesperança é quando a gente acha que não tem mais solução para aquilo que a gente está vivendo. Tipo assim, um sonho? Não, eu perdi realmente o meu propósito, sabe? Não vale a pena continuar insistindo. Nada que tiver de tratamento vai funcionar no meu caso, né? A pessoa já está sem energia, né? Sem vontade de viver e ela não vê saída para aquele quadro dela. Sim, mas quando eu falei sobre o sonho, eu pensei o seguinte: aquela pessoa que passou a vida toda sonhando em um concurso, por exemplo. E esse concurso tem uma idade limitada. E ele tentou 5 vezes.
Ele não pensou em ser outra coisa, só queria ser aquilo. Só tinha um plano A. Toda a esperança dele estava ali. Aí ele chega o momento que ele fala, acabou, não tem mais. Você acha que isso é um fator, isso entra no quadro da desesperança? Entra no quadro da desesperança. Assim, não ter um sonho é um fator de desesperança, né? Abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus propósitos, abrir mão dos seus ideais é um fator significativo para a desesperança. Então, se tu tem um sonho, se um não deu certo, eu vou tentar outro, porque eu tenho outras bases que me fortalecem. Agora, quando você só tem um propósito de vida, né, não tem um plano B, não tem um plano C, você pode entrar no outro D, que é o desespero. Né? Então, o meu objetivo maior não deu certo. Então, eu vou entrar num ciclo de desespero. Mas o desespero ele vai entrar exatamente porque a esperança que ele tinha de ser curado chegou a última notícia e diz, não tem mais cura. A última pessoa que existia na Terra, que sempre ajudava, foi embora também. Então, esses fatores eles vão agregando na pessoa e a pessoa vai entrando num quadro de desesperança total. E o segundo momento dele seria entrar no desespero. Sim. O que seria mais ou menos isso? O desespero é aquela impulsividade de achar que uma situação, um problema financeiro, por exemplo, quando alguém muito querido morre, né? Então, assim, se a gente tem que dar notícia de morte para alguém, você já deve ter vivenciado isso muitas vezes. Você tem que saber amparar aquela pessoa para receber aquela notícia. Porque imagina uma mãe receber uma notícia de morte de um filho. Né? Qual que é o primeiro pensamento? Se meu filho morreu, eu também não quero continuar vivendo. Então, isso é uma verdade absoluta para aquela pessoa? Naquele momento é. Então, às vezes, é um ato impulsivo, né, com uma notícia de ou uma doença terminal ou uma doença incapacitante, alguém que sofre um acidente, por exemplo, e acorda e se vê que não vai ter mais os movimentos da perna, ele fica desesperado. Ele pode querer, a partir daquela impulsividade, né, daquele estresse, daquele trauma de receber a notícia, de decidir que não quer mais viver. Né? E aí seria um ato impensado. Se ele tem fácil acesso a um armamento, fácil acesso a uma medicação, ele pode sim cometer um suicídio só por um único fator. Né? Então, assim, não tinha outros sintomas presentes. Foi um ato de desespero mesmo. Se ele conseguisse se acalmar 10 minutos, 15 minutos, alguém conversasse com ele, tirasse ele, né, daquela situação de desespero e acalmasse ele, talvez a gente conseguiria salvar uma vida. Nós ainda vamos falar sobre coisas que nós podemos fazer para evitar esse fechamento horrível. Porque esse episódio de hoje, o Novinho, qual é o episódio de hoje? O 12º episódio. Nós estamos já no nosso 12º episódio do nosso podcast. E eu até quero pedir você, eu estou começando esse canal agora, eu peço aí a sua força, porque eu quero dizer para você o seguinte, eu não quero trazer aqui nenhum assunto que não vai contribuir, que não vai agregar. Então eu queria pedir que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse com outras pessoas, apertasse o sininho e pedisse outras pessoas para se inscrever nesse canal. Olha, hoje eu estou falando sobre um tema, sobre os 4 Ds de alertas que apontam para o suicídio. Já falamos aqui sobre a desesperança e falamos sobre o desespero. E antes de entrar no terceiro, ou de falar um pouco mais sobre esses dois, o que eu quero dizer é porque nós estamos falando com famílias. Sim. Que talvez estão precisando parar de olhar um pouquinho para o telhado, para a laje, ou para o celular, ou para a novela, e olhar um pouco mais para as pessoas que estão do seu lado e que às vezes não está percebendo. E que daqui a pouco vai chegar em casa e encontra um quadro horrível simplesmente por uma falta de atenção que deveria ter sido dada há 2 dias, há 3 dias. E quando você falou sobre o desespero, eu fiquei pensando naquela pessoa que viveu a vida toda dependendo de uma avó, dependendo de um pai, ou dependendo do marido, e toda a sua esperança estava naquela pessoa, e a pessoa vai embora, ela não tem a quem recorrer, e ela pode entrar num quadro de desespero, mas nós temos outros exemplos também, né?
Casos de separação até, né? É mesmo? Com traição. Recentemente teve na mídia mais um caso de alguém que gravou, né, falando das questões da separação, que tinha sofrido uma traição e que ela não iria suportar conviver com aquela dor. Então, olha o peso dessa frase, assim. Então, uma traição, né, de um relacionamento, de uma pessoa nova, que poderia facilmente ter outros relacionamentos, né, mas um ato, ela decidiu que ela não conseguiria conviver mais com aquela dor. Então, Ela esqueceu de entender que ela era a pessoa mais importante naquela relação. Esqueceu dela, esqueceu da filha, porque tinha uma criança envolvida, e ela tirou essa situação para tomar a decisão de que não queria mais continuar vivendo. Então, se alguém tivesse, mais uma vez, conversado, se ela tivesse parado para identificar os seus sentimentos, perceber que estava numa situação de desespero, que ela deveria conversar com alguém, por exemplo, né, talvez ela não tivesse tirado a própria vida. E ela tirou a própria vida. Então, não tinha avisos prévios para essa situação. Era uma pessoa que talvez precisasse trabalhar a autoestima. Precisaria, mas assim, ela depositou toda a esperança dela no casamento. Uma vez que aquilo ali se destruiu, né, ela esqueceu até que tinha uma criança que dependia dela. Então, hoje nós já falamos sobre 2 Ds. O primeiro D, desesperança. O segundo D, desespero. Exatamente. Aline, qual seria o terceiro D? É o desamparo. O que seria isso, desamparo? Uma pessoa com sentimento de desamparo é achar que ninguém pode ajudá-la. Né? Que todo mundo virou as costas, que ninguém entende o que ela está passando. Né? Não adianta eu reclamar mais, a minha mãe não entende, meus amigos se afastaram de mim. Quando, na verdade, a pessoa vai se afastando, né, dos ciclos sociais. Então, se é uma pessoa que vai para a igreja, que vai para o futebol, ela deixa de frequentar esses meios sociais e ela se sente realmente sem suporte social. E aí vem o desamparo, quando ninguém é capaz de ajudá-la. Ela julga que ninguém é capaz de entender o sofrimento emocional dela. Eu penso assim, que é uma análise muito dela e ela está tão doente emocionalmente que ela não consegue ver que as coisas estão acontecendo e que ela acaba entrando nesse quadro, né? E aí é onde a pessoa que está próxima, né? Se ela observar um pouco mais que isso está acontecendo, porque às vezes, Aline, eu tenho falado muito aqui sobre a facilidade que a nossa cultura, o Brasil não é um país de cultura, que dá valor ao cuidado de saúde emocional. Não dá. Saúde emocional no Brasil ainda é uma coisa muito desprezada. Você vê uma coisa, quais são os profissionais que mais ganham? Vamos pensar assim, você não vê um médico desempregado, um clínico geral desempregado. Não. Você não vê um cardiologista desempregado. Mas você vê vários psicólogos, psicanalistas, essas pessoas que o psicólogo ele faz uma faculdade, estuda 5 anos. Tu imagina? Mas você vê vários psicólogos que não têm a mesma facilidade de se encaixar no mercado de trabalho como um cardiologista, como dermatologista. Não sei se você concorda comigo. Concordo. E aí a pergunta qual é? Vamos lá. Se eu for falar como um psicanalista, eu vou falar para você que 95% dos nossos problemas eles estão dentro do inconsciente, que foi trazido, está lá dentro, a gente acaba agindo de uma maneira muito inconsciente e um percentual pequeno a gente age de maneira racional. E vamos pensar o seguinte, a pessoa emocionalmente enferma, doente, e às vezes uma mancha na pele, ela não precisa nem de um dermatologista. Mas ela vai. Às vezes o cansaço que ela está não é nem a questão de um cardiologista. Às vezes é um problema emocional, que quando tratado, ela volta a ter uma vida normal. E pelo fato de não darmos atenção devida a esse assunto de saúde emocional, nós nos deparamos com as consequências do descuido nessa área. Porque você falou sobre desesperança, desespero Desamparo. e desamparo. E também você não acha que a falta de desamparo, a gente
pouco falar sobre política, se a visão política amparasse a sociedade com conhecimento, mostrasse, conscientizasse o povo, que até esse amparo faz falta para as pessoas, né? Sim, busca ajuda na rede pública, né? E aí demora 2 meses para começar um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Então, assim, o acesso à saúde para tratar da área das questões de saúde emocional são mais dificultadas realmente, assim. Então, tem no plano de saúde, até em plano de saúde, né, se quiser marcar uma consulta com um psicólogo, tem restrição de tempo de consulta, né, quantas consultas o plano de saúde vai liberar. Então, ainda assim, é visto como um tratamento só quando a pessoa não tem mais saída. Né? O clínico geral tem que te indicar para lá. Exatamente, exatamente. Aí é complicado, porque também tem os, não sei a palavra certa, estigmas, vou usar a palavra assim, os preconceitos que as pessoas já têm, de falar, eu estou num psicólogo. Se eu falar que eu estou num psicólogo, as pessoas acham que eu estou maluco. Geralmente a pessoa fala, vou num compromisso, eu tenho um compromisso, mas não fala que tem... Agora já está mudando, né? Já está virando... já está caindo mais na graça já do... Já está até um pouco glamuroso, né? A terapia tem que estar em dia, né? Está até mais glamuroso, porque os empresários, os homens mais ricos... Esporte também, de alta performance, tem sempre um bom psicólogo envolvido. Então... E você sabe, os empresários, você tem o Pablo Marçal, um dia desse ele estava fazendo uma entrevista, ele falou, ele tem um terapeuta. Ou seja, esses grandes homens, esses caras ricos, milionário, bilionário, todos eles percebem a necessidade de cuidar da sua saúde emocional. E aí, quando você fala sobre desamparo, eu queria que esse seria o terceiro D que aponta para o suicídio, e isso não está só no aspecto familiar, né? Não. É quebra de vínculos mesmo. A pessoa que está passando por esse pensamento suicida, né, fruto do próximo D que a gente vai tratar, ela deixa de participar mesmo de situações sociais, né, até de lazer. É mesmo? Deixa. Começa a não ir nas situações que antes eram prazerosas. Então, ela se sente um peso, né? Um verdadeiro peso para a sociedade. Então, ela se vê desamparada, ela se coloca nessa situação de desamparo. E aí acredita que todo mundo vira as costas. E tem, de fato, também as pessoas que a família vira as costas, né? Porque lidar com uma pessoa com depressão, com uma tristeza permanente, também não é fácil. Né? Não é então, fácil. o familiar também tem que se tratar. Né? Ele tem que ter um acompanhamento psicológico para poder ter orientações, a gente chama de psicoeducação, né, na TCC, de como ele vai manejar aquele familiar dentro de casa. Porque senão a gente acaba cobrando demais, né, daquela pessoa que já não está já está com humor deprimido, e a autocrítica, assim, piora ainda mais o quadro, porque a pessoa já está se cobrando por estar naquela situação. Então, imagina um familiar, né? Teu filho está lá, você investiu nos estudos dele, deu o melhor que tu pôde, né? E agora ele não quer prestar um vestibular, por exemplo. Chegou na fase do vestibular, deu uma crise nele, ele ficou depressivo e ele não quer mais prestar o vestibular. Você, como pai, você começa a cobrar, né? Você começa a querer que ele faça o que tu planejou para ele fazer. E aí ele começa a não conseguir colocar os sofrimentos dele em pauta. Então ele se vê na necessidade de se recolher, de guardar para ele. E aí tudo que a gente vai guardando, vai acumulando, uma hora, né, explode. Quando a pessoa procura de fato o psicólogo, nesses casos, é um parente que procura. Então, assim, a pessoa já não tem nem mais força para buscar ajuda. É alguém que tem que buscar ajuda para ela porque a situação já ficou insustentável dentro de casa. É aquela pessoa que já não quer mais levantar para tomar banho, por exemplo. E aí o psicólogo, o psicanalista, quem for atender, né, vai ter um trabalho muito maior se isso fosse procurado lá no começo, né? Na depressão leve, no caso. Mas aí vamos ver aqui. Você falou o primeiro D, desesperança. Sim. Primeiro D, desesperança. Segundo D? Desespero. Desespero. Terceiro D? Desamparo. Sim, agora nós vamos falar sobre... Então, o terceiro D é o desamparo. Vamos falar sobre o quarto D. Mas antes de falar sobre o quarto D, vale pensar
Como é que foi que a psicologia nasceu na sua vida? Como é que você de repente, que todo mundo, tem gente que quer ser engenheiro, tem gente que quer ser advogado, tem gente que quer ser economista e você cismou de querer ser psicóloga. Como é que é isso? Olha, eu comecei fazendo uma graduação de Direito, né? Porque eu Mesmo? sonhava em ser delegada, fazer concurso. Você tem cara de delegado, hein? Você tem E cara de aí delegado. eu fiz um curso técnico de reabilitação de dependentes químicos. Então eu trabalhei com dependentes químicos no CAPS e gostei, né? Gostei da ideia da saúde mental. Certo. E aí eu troquei a minha graduação, né, de Direito para Psicologia. E aí, sendo que no meio da faculdade eu fui para psicologia organizacional. Então, eu atuei em grandes empresas, né, com seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoas. E quando fui para o Exército, que eu voltei para a área da saúde mental. Você passou quanto tempo no Exército? 8 anos. 8 anos. Foi uma experiência boa? Maravilhosa. Eu imagino que você... E a gente percebe, porque geralmente o que nos leva a um assunto é uma dor. Acontece muito, né? No teu caso, me parece que não foi uma dor que te levou para a psicologia. Não. Foi você perceber a dor dos outros e como foi... brotou aquele desejo em você de poder ser mais útil para a sociedade. Sim, Possivelmente deve ter sido isso. Sim. E você encarou... Eu troquei a faculdade, né, na verdade. Isso Eu aí. me apaixonei pela saúde E mental. a sua paixão hoje é essa. Cuidar das pessoas. Isso é maravilhoso. Agora vamos falar sobre o quarto D. Bem, falamos o primeiro. Vamos revisar o primeiro D. Desesperança. Desesperança. Desespero. Desespero. E E desamparo. desamparo. Possivelmente alguém que está assistindo a gente agora, está nos assistindo, possivelmente vai ter o seu olhar um pouco mais cuidadoso. Quem sabe tem um parente dele que está com desesperança. Daqui a pouco a gente vai falar sobre coisas que a gente pode fazer para mudar esse quadro. Olha, eu tenho boas notícias. Aguarda aí, porque nós vamos falar sobre coisas que com certeza pode transformar essa realidade. Até vou falar, Aline, se as pessoas soubessem disso antes, possivelmente não estariam vivenciando um luto que está vivenciando hoje. Sim. Então, fazer o quê? Eu não consigo mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. E você pode mudar. Se você acordar agora para essa situação que é real. Olha o que eu falei no começo. Eu errei, Aline, cerca de 700 mil pessoas. A cada 40 segundos, né, uma morte. E esse número vem aumentando, né? Isso são os números que a estatística consegue pegar, fora os números mascarados, né? Porque nem toda morte por suicídio sai lá, né, no laudo que a pessoa cometeu suicídio. Até porque já existe uma fala, um pensamento de que você não deve falar muito sobre esse assunto para não parecer um incentivo. Sim. Mas eu tenho um texto na Bíblia que diz o seguinte: o meu povo erra por falta de conhecimento. Sim. Salomão, o homem mais rico da terra, sábio, ele falou que a sabedoria ela te exalta, ela te promove, ela te livra de males. E o quarto D? Vamos lá, quarto D. É a depressão, né? Depressão. É o mal do século. Nossa. É o mal do século. É a doença... Eu já imaginava que você ia falar isso. É uma das doenças mais incapacitantes hoje. Vamos falar um pouquinho sobre depressão? Vamos. Como você define depressão? Depressão é um estado, né, de alteração do humor. Então, Do é uma humor. tristeza persistente, né? Ela compromete as suas atividades do cotidiano. Então, atividades antes que davam prazer, hoje já não dão mais. A pessoa perde a alegria. Perde a alegria de viver. Certo. Então, é um estado... E tem que estar persistente de pelo menos 2 semanas, né? Porque, às vezes, a gente confunde tristeza com depressão. Então, claro, se aconteceu uma situação ruim contigo, tu ficou desempregado, tu bateu de carro, tu vai ficar triste, né? Mais ou menos aí umas 2 semanas. E se isso prevalecer e começar a comprometer, né, as atividades cotidianas, né? A gente tem algumas características de acordo com o DSM, né? Que é o Manual do Diagnóstico, que elas têm que ser batidas. Mas o que prevalece é esse humor deprimido, né, com prejuízo das atividades do cotidiano. A pessoa que está dormindo o tempo todo é um sintoma? É um sintoma. Muito sono ou falta, ou insônia, né? Porque tem uma coisa, é o seguinte, sintomas não quer dizer que é. Não, sintoma Às isolado não... É um sintoma, parece, olha, isso está me indicando mas não necessariamente é aquilo. Sim. Porque você vê pessoas aí que elas dormem o tempo todo, elas
acho que elas querem que o dia passe rápido. É. Seria isso? Só quer dormir para acordar no dia seguinte, e ainda assim tem medo de acordar no dia seguinte, porque sabe que vai ser mais um dia, né, com Sofrimento para de ela. Sofrimento, exatamente. Não gosta muito da luz, né? Elas isso? se isolam, né? Tem pessoas que têm insônia também, então tem troca do dia pela noite, tomam muito remédio, né, para poder conseguir dormir. Então, o sono não é reparador, porque você toma remédio, o sono é completamente diferente, né, de um sono sem indução medicamentosa. Então, você não pode ir lá simplesmente desligar o disjuntor do teu corpo e achar que você vai se recuperar cognitivamente falando, né, que é a função do sono, é você se recuperar para você armazenar a memória, para você limpar realmente, fazer uma limpeza no seu cérebro para o dia seguinte. Uhum. O sono por medicamento não funciona dessa forma. Você não atinge todas as etapas do sono. O sono REM, por exemplo. Tu não chega num sono REM, muito difícil você chegar se você toma um ansiolítico para dormir. Então, assim, são prejuízos importantes na vida daquela pessoa que faz com que ela chegue, né, num quadro de depressão. Uhum. E a depressão é um outro fator, né? É um outro alerta de que isso, se houver muita continuidade, tende a levar ao suicídio. Sim, e aí a gente não pode achar isso é uma besteira, né? Não. Achar que é uma palhaçada. Eu vou usar um termo aqui, vulgarmente falando, palhaçada, que eu vejo as pessoas, isso é palhaçada. Isso é bobeira. Isso não é bobeira. Não. Isso tem que ser levado com seriedade. Por que a mancha na pele não é palhaçada, não é bobeira, e o cara tá com sintoma, dormindo o tempo todo, ele desenvolve fobia social, ele não quer estar perto das pessoas, ele quer só ouvir música para baixo, ele só quer ficar isolado. E por que a gente não vai olhar para isso como alguma coisa de errado está acontecendo? Eu costumo dizer que a depressão não sangra, né? Se a depressão sangrasse, a gente ia ver muita gente aí andando pela rua sangrando. Falou então, uma coisa interessante. Se sangrasse, é porque está dentro da cabeça. Isso aí você falou um negócio tremendo, porque eu hoje estava falando no carro, eu estava pensando que tem pessoas que Deus afasta da gente e a gente reclama. Sim. É porque Deus ouve conversas que você não escuta. Verdade. E às vezes a gente precisa prestar atenção nisso. Tem pessoas que estão falando da gente, não gostam da gente, e Deus sabe que elas não gostam da gente, Deus sabe que elas falam mal da gente, aí Deus, por misericórdia, afasta essas pessoas da gente, e a gente ainda reclama porque que essas pessoas se afastaram da gente. Aí eu fico vendo, aí Deus, meu filho, se você soubesse. Que tá pedindo o que não deve. E aí eu tô pensando, se as pessoas conseguissem mostrar que estão no estado depressivo, nós íamos ver, se a depressão criasse uma mancha vermelha no rosto, nós íamos ver várias pessoas com mancha vermelha no rosto. Sim. Porque a depressão também, ela não é constante, Ela é. Depois que ela se instala, ela vai aumentando, né? Vai aumentando. Começa leve, depois moderada e grave. A gente classifica assim, depressão leve, né? A gente passa primeiro por um estado de anedonia, né? Que seria isso? Você começa a perder o prazer nas coisas. Você não vê mais tanta graça nas coisas, né? Você faz as suas atividades cotidianas, mas como se fosse um robozinho, sabe? Uhum. Você faz porque tem que fazer. Então quando um pai que está ouvindo a gente, ou uma mãe que está escutando a gente, e que percebe o seu filho, que ele gosta de ir à praia, gosta de participar das atividades esportivas, gosta bola. de ir a um shopping, ao invés de reprimir, motivar, fortalecer, como é que seria? Tem que incentivar essas atividades, né? Principalmente atividades sociais. Né? Tirar o adolescente de dentro de casa, porque o isolamento social... E você acha que isso aconteceu no momento, né? Hoje você vê a sociedade muito isolada, com esse... Logo, até mais depois da pandemia, as pessoas elas começaram a ficar muito dentro de casa e parece que aquilo... Conectadas, né? Fez com que ela entrasse num mundo que eu percebo que gente precisa de gente. Sim, com certeza. E as pessoas quando falam assim, eu gosto mais de lidar com um cachorro, com um boi, do que com gente, eu me preocupo com essa fala, porque a pessoa está fugindo dos confrontos. E são os confrontos que nos fazem crescer. Sim. Né? Nem todo mundo vai concordar com a gente, nem todo mundo vai sorrir com a gente, e nós vamos aprender a lidar com isso, e é isso que vai fazer a gente crescer.
Porque eu nunca vi um cachorro falar mal de ninguém. Mas como é que eu reajo diante de uma pessoa que fala mal de mim? Ou seja, isso me... Eu cresço com essas coisas porque, apesar de não gostar de saber disso, mas eu aprendo a lidar com isso. Então, eu acho que também, quando você fala sobre esses 4 Ds, desesperança, desespero, desamparo e depressão, a gente observa isso, a gente percebe que foram esses 4 alertas que estavam o tempo todo sinalizando e nós simplesmente ignoramos, e a única coisa que nos restou foi o sepultamento. Sim. Então está na hora de parar e ver o que está acontecendo. Será que eu estou com isso dentro de casa? Será que eu estou tendo isso dentro da igreja? Dentro do quartel? Dentro da empresa? Será que eu estou preparando pessoas para observar isso? Você acha que falta isso? Falta muita informação, né? A gente tem muito mito ainda, é um tabu ainda falar da doença mental, ainda mais na depressão, né? Ligam muito a depressão com um sinal de fraqueza. Então, atribuem a questão a tristeza, o humor deprimido àquela pessoa que está sem força de vontade. E não é força de vontade, né? Simplesmente a pessoa caiu, né, devido a um estresse crônico, né? O estresse é o principal fator de risco da depressão, né? A gente falou qual o principal fator de risco do suicídio, a depressão. Qual o principal fator de risco da depressão? O estresse. Então, o estresse crônico, ele... Mas vamos traduzir estresse. Vamos traduzir estresse. O que seria estresse para você? Dá um exemplo. O estresse, ele é necessário, né? Ele te prepara para uma ação. Então, o teu corpo se prepara para reagir a uma situação... Porque quando você fala estresse, eu estou estressada hoje, estou estressado, eu briguei. Como é que seria? Quando as pessoas escutam estresse, acho que a tradução que as pessoas dão é isso. Você aumenta seu nível de adrenalina no corpo, né? Falando fisiologicamente, para poder reagir a uma situação. Então, você está aqui, acontece um fato novo, você tem que ter a reação instantânea sobre aquilo. Você está andando na rua... Aborrecimento gera depressão? Se for todo dia, sim. Todos os dias? Todos os dias. Se é um lar onde, por exemplo, a esposa, né, e o marido têm brigas diárias, agressões físicas, verbais, né, é um lar que vai adoecer aquele casal. Então, assim, estresse todo dia no relacionamento adoece. Eu sempre, quando falo com alguns casais, eu falo assim, olha, é bom que vocês façam um teste de temperamento antes de se casar. Porque 2 coléricos sanguíneos se casando, o negócio vai dar complicado. Vai dar filho desencapado o tempo todo. Então, isso é um estresse crônico. O seu corpo, ele é Mas feito... você sabe que as empresas fazem isso. Tem empresas que elas fazem teste de temperamento para não colocar na mesma sala 2 coléricos sanguíneos. Por quê? Eles sabem que aquelas pessoas não vão produzir tanto como elas poderiam produzir. Porque... bota um colérico sanguíneo junto com um fleumático, junto com um melancólico, bota naquela sala, eles vão produzir bem. Porque quando você falou sobre estresse, eu digo para você o seguinte, existem pessoas que elas estão no estresse o tempo todo. E elas buscam estresse, mas elas não sabem a consequência disso, o malefício que isso traz para a saúde emocional deles, né? Sim. A gente não foi feito para viver sobre estresse contínuo. Nosso corpo não tem como reagir isso o tempo inteiro. Então, você aciona um estado de alerta para agir numa situação específica. E aí, quando eu falo estresse crônico, o seu corpo já está no estado de alerta. Sem, às vezes, até que a situação aconteça, né? Por isso que algumas profissões, elas estão mais suscetíveis a ter quadros de burnout, de depressão, de ansiedade, porque são estressantes, né? São atividades ocupacionais estressantes. Inclusive, até quando vão se aposentar, eles têm uma vantagem diante disso, porque houve um desgaste maior, né? Sim. E eu queria agora chegar num momento que eu acho que é um momento muito importante. Quais são as dicas de ouro que você tem para compartilhar com a gente para que esse quadro, esse lamentável momento do suicídio seja evitado? O que você traria como sugestão? Porque, de repente, nós temos pessoas aqui que vão estar nos ouvindo, vão estar nos assistindo, e
poxa, eu estou percebendo isso. Então, seguir essas orientações. Principal dica, assim, para lidar com alguém com ideação suicida é ouvir. Primeira coisa é você saber ouvir. Saber ouvir com empatia, né? A gente está numa geração que tem muita dificuldade de ouvir o outro, né? Eu costumo dizer que raras são as pessoas que não aceleram os áudios no WhatsApp, né? E aí quando Bota um mais, dois mais, né? 1,5, 2, né? Quando eu falava com a geração mais jovem nas palestras, se eu começo a falar mais devagar, eu já percebo o quanto eles ficam impacientes. Eu faço teste durante as palestras, assim. Faz esse teste, começa a falar bem devagar com um jovem de 18 anos. Tu vai ver a ansiedade dele. Se ele pudesse, ele apertava um botão em você para te acelerar. Porque eles escutam os áudios no 1,5 e 2. E aí, o que tu perde, né, quando tu escuta um áudio de alguém acelerado? É emoção, né? O que aquela pessoa está querendo passar com aquela mensagem, né? Então, assim, eu digo muito que as pessoas dão sinais, né? E é difícil alguém num quadro depressivo, num quadro de ideação suicida, querer falar sobre isso. Então, se você é a pessoa mais próxima, que tem a confiança, né, de receber essa informação, você tem que escutar com empatia. Com acolhimento. Escutar com acolhimento. Exatamente. Deixa eu falar. Deixa a pessoa falar. Sem querer dar dica, sem querer dar conselho, sem querer repreender. Deixa eu falar. Sem querer falar aquelas frases motivacionais, né? Vai ficar tudo bem, vai passar. Porque às vezes não vai passar, né? Se tu perdeu a tua mãe, um parente, e você tá num sofrimento muito intenso por causa disso, você não posso falar que vai passar, né? Uma hora o sofrimento vai ficar menor e você vai conseguir lidar melhor com ele, o luto, né? Mas ele não vai passar. Você sabe que eu dou curso de capelania há muito tempo. E quando a gente chega a falar sobre capelania aos enlutados, eu falo sobre duas frases que você não deveria falar na hora do sepultamento. A gente fica, o que falar? Eu falo assim, deixa eu trabalhar o que você não deveria falar. Primeira coisa, não chora, não. Você chega a pessoa, não chora. Isso aí, você tem que ser forte. Então eu digo para você, não fala isso. Se ela está chorando, deixa ela chorar. Como é que você vai impedir que a pessoa faça a única coisa que está trazendo um tipo de alívio para ela naquele momento? Porque é automático o choro. Sim. Aliás, são 3 coisas que eu falo para as pessoas sempre. Evita perguntar, morreu de quê? Curiosidade. Você imagina a pessoa chegando no sepultamento, você é um capelão, ou você vai lá dar um apoio. Você não está indo lá por causa da pessoa que morreu, não. Você está indo lá por causa da pessoa que está viva e está sofrendo. Exatamente. E você chega lá e fala assim, morreu de quê? Ou seja, você está preocupado mais com você do que com a pessoa. Então, nunca pergunte isso. Eu sempre falo, não diga assim, Deus sabe o que faz. Outra coisa que você não tem que fazer, você carrega um peso na pessoa contra Deus, aquele momento, ela já está com raiva de um montão de coisas. Agora ela está com raiva da única coisa que ela poderia ter esperança, colocar a fé dela em Deus. Eu sempre digo para ela o seguinte, bota a mão no ombro, se você permite, que acha que é possível, e diz, olha, eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não consigo nem mensurar o tamanho da sua dor. Mas eu só queria que você tivesse a certeza de que eu estou aqui. Se eu puder ser útil, eu estou aqui. Só isso vai gerar para aquela pessoa uma sensação de eu não estou 100% sozinho. É um amparo. Eu não estou 100% sozinho nesse momento. Mas aí você falou sobre ouvir, né? Que às vezes a gente está, o filho, um marido, a esposa, alguém, ele está querendo abrir o coração e a gente simplesmente quer se ocupar com outras coisas. E você falou assim, receber aquilo que a pessoa está falando. Deixa ela falar, deixa ela botar para fora. Ouvir com empatia, né? Porque assim, não adianta eu ouvir a tua história com base no que eu acredito, né? Então, se você está muito triste porque você perdeu um cachorro, e eu não gosto de cachorro, por exemplo, eu gosto de gato, eu falo, você compra outro. Tem gente que consegue ainda consolar o outro falando que o pet dela era descartável. Então, assim, é um exemplo raso, mas é o que a gente costuma fazer.
Se alguém está falando assim, eu tô com uma dor de cabeça, dificilmente a pessoa que vai receber essa informação vai falar, pô, que chato, ou eu tenho um remédio. Geralmente a pessoa fica procurando nela uma doença pior, né? Se eu falo, minha avó morreu de câncer, aí a pessoa responde, não, mas a minha teve um AVC. Né? Então, a gente tende a ficar disputando o sofrimento quando a gente escuta o sofrimento. Deixar que aquele tempo seja dela. Exatamente. Deixar que a pessoa fale sobre a dor dela. E a empatia é isso, assim, ver o que é importante para a pessoa, o quanto aquele sofrimento é importante. A gente precisa se treinar para isso, né? Escutar com empatia é um treinamento. É importante se treinar, deixar a pessoa, chegou da escola, estressado, a pessoa quer falar. Eu vejo assim, isso acontece no casamento, tá, Aline? Isso acontece no casamento. Muitas pessoas estão aqui comigo e sabem o que eu estou falando na realidade. Acontece no casamento. A mulher passou o dia todo dentro de casa. O marido chegou. Lá no trabalho ele falou pra caramba com um montão de gente. Ela não conseguiu falar com ninguém. Ela só conversou com os pratos e com a vassoura e com o lençol e com alguma coisa, porque ela está ali no lar cuidando da casa dela. Nem ouviu a própria voz o dia inteiro. Muito mal ela conversou com o cachorro ou com o gato. Quando o marido chega, ela quer botar para fora as palavras que ela tem guardadas. Não é o seu caso, tá, Aline? Não é o caso das mulheres que estão me assistindo, mas algumas que eu conheço lá do Haiti, sim. Elas falam mais do que os homens. A mulher fala mais ela do que o homem, tem um número de palavras, mas o homem fala 1000 palavras, a mulher fala 4000. Então, ela está com 3000 acumuladas, não, está com 4000, porque ela não falou nenhuma. Você já gastou suas 1000. Então, aí a pergunta, aí essa questão entra nesse quadro também, de chegar e dar importância para as pessoas. Você falou um negócio bacana, eu gostei muito, quando você fala assim, minha mãe morreu disso, a minha mãe está com... a minha foi disso. Ou seja, você fica você está preocupado sempre com você não está preocupado em dar valor para o que aquela pessoa está dando importância. Mas qual seria a próxima dica que você daria? Você tendo pessoas que estão com alertas apontando para o suicídio, e o que você indicaria? A gente tem alguns critérios, né, de o que fazer quando a pessoa está num quadro de depressão, né? Primeiro, investigar outros fatores, né? De repente, ela está com um problema de anemia, um problema hormonal. Então, o ideal é que a pessoa faça uma bateria de exames, né, para descartar qualquer tipo de outro problema que não seja da saúde mental. Né? Então, às vezes a pessoa come muito mal, tem um estilo de vida muito ruim, sabe? Não dorme, não se alimenta direito e acha que está com depressão, né? Tem gente que não bebe água e aí está com humor depressivo. Estou com cansaço extremo, que é um dos sintomas da depressão, né? Estou com falta de energia, perda de libido. Mas você não se alimenta direito. A sua alimentação é uma porcaria. Então, assim, você tem que ter sono, tem que ter alimentação, tem que fazer exercício físico, né? Então, os psicólogos, os psicanalistas, eles indicam sempre atividade física, né? Para a pessoa que está com humor deprimido, porque faz com liberação de hormônios que trazem a sensação de bem-estar. E o que eu acho que é o mais importante é fazer o que te faz bem, né? Então, o que faz bem para a Aline é diferente que faz bem para o Davi, que faz bem para o Douglas. Então, o que te faz bem? O que te traz de volta? Você gosta, né? O que te faz sorrir, sabe? O que te recarrega? Onde você recarrega a tua bateria? Então, isso não tem receita de bolo, né? Se para mim é passar um dia na praia olhando o mar ou sair correr, para você pode ser... E aí você também levando à seguinte questão, se a gente está olhando para alguém nosso e a gente tem uma ligeira percepção que é um quadro que pode se agravar, a gente abrir mão da gente um pouquinho em prol daquela pessoa. Sim. Por exemplo, a pessoa só gosta de ir para um determinado tipo de shopping, então vai, pô. Tem que ir pro a pessoa shopping. gosta de ir pro sítio, então vai pro sítio. Tu não gosta de sítio, mas tu vai pro sítio, vai levar uma picada de mosquito lá, mas tu vai porque você tá mais saudável do que aquela pessoa naquele momento. Sim. Então, você sabe que eu saltei de asa delta. Sério? Então, as pessoas que pagaram o meu voo, acho que eles estavam achando que eu ia morrer. E quando eu cheguei lá, se deram mal. Eu falei, olha eu aqui, tô bem. Ou seja, aí quando eu falo para as pessoas que eu saltei de asa delta, o pessoal fala assim,
Que coragem, né? Eu pensei, mas eu sempre gostei da adrenalina, eu sempre gostei dessas coisas assim, que puxava de mim alguma coisa, e talvez seria uma necessidade que eu tinha por alguma enfermidade emocional que eu não sabia. Eu precisava... o dia que eu perceber que tu tá com o humor mais deprimido, eu vou te levar pra saltar. É isso aí. Se tu fizer isso comigo, eu vou travar, porque eu tenho morro de medo de altura. Entende? Você tem aerofobia, não? Eu tenho um medinho, eu consigo passar numa passarela, mas saltar já não é comigo. Então os PQDs... Eu conheço uma galera que são paraquedistas, eu vou querer conversar contigo. O que é isso, Aline? Mas vamos lá. Você falou sobre... Dar para aquela pessoa um ambiente... Que ela gosta. Que ela gosta. Isso é uma boa dica, né? Eu vou dar uma dica também. Vou dar uma dica. Como você falou assim. Acho que eu acabei de falar sobre você... trazer palavras também de motivação naquele momento, de dar valor àquilo que aquela pessoa gosta, conversar um pouco menos do que você gosta e falar um pouco mais do que aquilo que a pessoa gosta. E porque você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que é tentar encontrar naquela pessoa aquilo que você percebeu, o que ela mais gosta de fazer, o que ela mais gosta de realizar. Por exemplo, você vê quantos pais desinformados cometem um erro. Ele exige que o filho tire 10 em todas as matérias. Ele não sabe o mal que está fazendo. Faz isso por falta de informação, porque você chega e fala assim, mas você tem que tirar 10, tu não trabalha, você não faz outra coisa, tem que tirar 10. Só estuda. Por que você tirou 10 e por que você tirou 8 em química? Tem que tirar 10 em química, rapaz. E, às vezes, a inteligência dele não é para aquilo. Não é. Tem pessoas que têm uma inteligência artística e vai tirar 10 a vida toda. Mas a inteligência dele não é matemática. Ele não é... O pessoal fala, é burro. Não existe nem essa palavra. Até ofensa isso, né? Então, o que acontece? Dá valor. O que a pessoa... A gente, quando é pai, a gente quer... que os nossos filhos, a gente imagina que aquilo ali vai ser bom para o nosso filho. E a gente, às vezes, nem procura saber se aquilo ali tem a ver com o nosso filho. E a autoestima, ela tem uma interferência direta na aprendizagem. Se tu só critica pelo que ele não sabe fazer e esquece de reforçar as habilidades dele... Ele elogiar é bom o que a pessoa sabe. Ele é bom em quê? Exatamente. Então, você tem que falar, você é muito bom nisso. Mas, assim, para passar, para se formar, a gente precisa de uma nota média aqui para você concluir o ensino médio. Não que isso vai fazer diferença na escolha dele, sabe? Porque você não sabe nem o que ele vai querer ser da vida, né? O quanto aquilo ali vai fazer falta para ele ou vai ser útil para a vida profissional dele, sabe? Às vezes o cara tem um sonho de ser jogador de futebol. E aí o pai, né, que deveria incentivar, tentar apostar as fichas, vai lá e tira essa ideia, tira esse sonho. E aí todo o resto passa a não fazer sentido, né? Eu posso falar uma coisa contigo? Você deu um exemplo aí complicado, tá? Porque eu conheço uma galera que quer ser jogador de futebol e ele chegou e percebeu quão difícil era se tornar um Neymar na vida, porque o número de vagas é absurdamente menor do que qualquer outro concurso que você consiga ver. Porque você olha para um jogador de futebol, ganha milhões, e você vê que existem pessoas frustradas porque não conseguiu ser um jogador de futebol. Mas aí, quando eu me frustro porque eu não consegui, é diferente de eu colocar a culpa em alguém. Então, às vezes, eu tenho a plena consciência que eu poderia ser um Neymar. E aí, eu não fui porque meu pai ou minha mãe não me deu força. E aí eu nunca vou saber se eu tinha ou não essa capacidade, entende? Então, assim... Então, reforçar aquilo que ele quer, dar força. Até onde ele consegue chegar. Exatamente. Não vai deixar de estudar para só jogar bola, né? Tem que tentar levar os dois paralelo. Mas você falar para ele que, não, é 1 milhão que consegue ser Neymar, e aí se tu não for Neymar, não adianta ser, né, um jogador de time pequeno. Você cria um bloqueio, né? Cria um bloqueio. Então, assim, se é o sonho da pessoa e você, como pai responsável e cuidador, impede dela acessar aquele sonho, né? Eu impeço dela se inscrever no concurso, por exemplo. Teu sonho é ser militar. Teu pai fala, não, tu não vai se inscrever no concurso. Você nunca vai saber se tu ia passar ou não. Você nunca ia saber. Você nem tentou, né? Não deixaram você tentar. E a verdade também é o seguinte, existe também aquela questão de você chegar
entender que na busca de algo, mesmo que você não consiga aquele algo, você acabou se preparando para outros algos. Sim. Né? Eu conheço vários professores hoje, eu sou dono de um curso paramilitar, e eu tenho vários alunos meus hoje, no exato momento, que eles estão estudando para fazer a prova da SpaceX, e eles falaram exatamente o seguinte: eu me achei na sala de aula. Eles se amarram em dar aula. Tu imagina? E eu digo para você, no Brasil, num país como o nosso, ser professor, então, aí você fala assim, mas eu conheço vários professores que ganham mais do que um general. Porque não são apenas professores, são empreendedores, empreender em algo. Então, também acreditar que você pode ser próspero em qualquer área. Aliás, eu sempre falo que as pessoas que a nossa prosperidade está no nosso dom. Então, quando a gente fala dessa situação, desses 4 alertas que apontam para o suicídio, que é o desamparo, o desespero, a desesperança, o desespero, o desamparo e a depressão, essas 4 situações que nós vamos presenciar, é um alerta. Não quer dizer que as pessoas vão chegar no suicídio. Sim. Mas é um alerta. Igual aquele avião, né? O Airbus, ele estava lá acendendo, o piloto não viu e o avião caiu. Centenas de pessoas morreram. O alerta está aí para isso. Quando está avisando, é hora de agir. Sim. Principalmente as alterações, né, do dia a dia. Antes da gente encerrar, eu queria falar sobre os comportamentos. Geralmente, a pessoa, quando quer se matar, ela exerce um tipo de comportamento. Sim, alguns conseguem mascarar, né? Poucos conseguem mascarar esse comportamento. Mas são comportamentos, a grande maioria, fruto do comportamento depressivo. Então, uns que a gente já falou, né? O humor deprimido, né? Prevalente, perda de interesse nas atividades sociais. Não, as pessoas também começa a se colocar em situação de risco. Situação de risco, dependendo da profissão, né? Se ele tem uma profissão de fácil acesso a armamento, a exposição em perigo, ele faz isso. Né? Até quando a pessoa está numa situação de desespero, por exemplo, e ele está dirigindo um carro, eu escuto muito esse relato. Assim, eu pensei em atirar o carro no muro. E é um estalo, assim. Avançar o sinal no cruzamento. Exatamente. Porque você está lá dirigindo, em autoestrada acontece muito, né? E aí você começa a ter os pensamentos ruminantes, que a gente fala, né? Que fica sempre aquele pensamento recorrente na tua cabeça do que não está sendo muito legal, de que você está triste, de que nada vai ter jeito, de que você é um peso, de que você não vai conseguir se livrar daquilo, e você está dirigindo em alta velocidade. Então, você se coloca em situação de risco. Né? Se você está policial militar e está num confronto, por exemplo, você vai lá e se coloca diante de uma situação que você pode virar um fácil alvo. Então, você cometeu suicídio? Cometeu suicídio. Você se colocou naquela situação. Você podia estar abrigado. E aí, tu foi lá, botou o peito aberto lá para ser baleado. Ok. Então, tem muitos suicídios velados, né, nessa situação. Não foi um acidente de carro. Ele não caiu da ponte. Ele se colocou. Ele se jogou. Naquela situação. Ele não atravessou na frente do caminhão e não viu o caminhão. Ele não se jogou do metrô sem querer. Então, assim, ele não caiu do metrô. Ele se jogou. Ele quis cair. Né? Ele quis bater com o carro no muro. Tu olha, às vezes, cenas de acidente que não tinha nada ali para contribuir com aquilo, a não ser que a pessoa estivesse embriagada. E se embriagar e pegar o carro também, se a pessoa está passando por um momento de estresse, é uma situação que ela está se colocando onde a vida dela já foi descartada, né? Assim, eu não estou valorizando. E vale lembrar, né? Que nós que estamos sendo informados agora, estamos tendo a oportunidade de assistir um conteúdo como esse, de criar situações e de criar atitudes e mudar algumas atitudes nossas diante dessas pessoas que estão propensas a essa grande tragédia social, que vai trazer um grande problema familiar e para a nossa sociedade. Bem, Aline, estamos agora encerrando o nosso podcast, esse momento importante. Olha, eu acho que esse episódio as pessoas vão assistir com respeito, com cuidado, pé no chão, compartilhar com outras pessoas, porque
É importante que você compartilhe com outras pessoas. Porque existem outras pessoas que estão vivenciando isso. E antes que eles se deparem com a tragédia que muitas pessoas se depararam, eu ainda nem falei sobre... Eu sou pastor. O número de pastores que se mataram, absurdo, absurdo. E aí você fala, homens que pregam sobre esperança, sobre amparo, sobre amor, sobre a fé, sobre amor, também acabando com a sua vida. Porque as pessoas esquecem que o pastor, o padre, também é gente. Pessoas que são de carne e osso, que muitas vezes vivem suas guerras emocionais e às vezes acham que são tão autossuficientes que não buscam ajuda. E uma das coisas... Se eu pudesse falar para alguém que está propenso, olha só, eu tô nesse caminho, eu diria para você, acha alguém para conversar. E seria tão legal se você conseguisse achar um profissional da área de saúde emocional, alguém que conseguisse realmente, e você puder buscar um tratamento com um psicólogo, com um terapeuta, e que possa evitar com que você chegue a esse final, que não vai ser ruim apenas para você, mas para o seu parente, para a pessoa que você mais ama e para a sociedade. E na grande maioria das vezes, quando a depressão está no início, só a terapia, né, o tratamento através da fala, já consegue reduzir os sintomas, tá? Então, às vezes, não precisa nem entrar com o medicamento. Isso aí. E aí, então, é bom informar também sobre o CVV, o serviço do CVV, que é 188, né? Se tem alguma situação de casos de suicídio mesmo, você tem algum familiar lá que está se ameaçando a se matar, ou você está com um pensamento muito forte de suicídio, você tem como ligar no 188, que é o CVV que atende. São voluntários capacitados para te tirar desse momento de desespero. Opa, legal. Então, são aqueles... Não sabia, não conhecia. 188. Exatamente. Se tu pesquisar suicídio na internet hoje, os sites, eles emitem um sinal de alerta, perguntam se você está precisando de ajuda e tem um link para tu entrar em contato com o CVV. Então, funciona muito, né? Eles conseguem reduzir muito o número de suicídio porque eles conseguem tirar aquela pessoa do desespero. Então, tem alguém ali do outro lado da linha que vai ouvi-la, né? Vai deixá-la esvaziar, né, do que está causando o sofrimento, e aí eu consigo, né, pedir ajuda depois para aquela pessoa. Então, o principal no caso assim, tô com pensamento suicida, é 188. Tu liga o CVV que eles vão te atender. Aline, eu comecei ligeiramente emocionado, termino ligeiramente emocionado, porque o meu sentimento nesse episódio é tão diferente dos demais, porque a gente sente que a gente está diante de uma questão que pode mudar a vida de muitas pessoas, pode fazer com que a vida continue para muitas pessoas e ajudar famílias a ajudar os seus parentes, as pessoas que eles mais amam. Quer deixar seu Instagram? Porque, quem sabe, as pessoas... Você sempre deve falar sobre vários assuntos na área emocional, isso vai ajudar. Você pode compartilhar o seu Instagram? Aline Souza, psicóloga. E assim, só reforçando, quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue amparar o outro, né, Douglas? Eu recebi um relato semana passada de um amigo pessoal meu, mas que ele se colocou à disposição de ajudar um menino de 18 anos. E esse menino de 18 anos falou para ele: capitão, o senhor salvou minha vida. E eu acho que não tem frase assim mais emocionante da gente escutar que você salvou a vida de alguém. Legal. E ele não fez nada além de ouvir. Qual que é a dor dele? O que ele precisa? Ele estava na fase do desamparo, né? E ele amparou. Ele falou: cara, eu tô aqui contigo. O que acontecer, eu vou estar contigo. E isso foi o suficiente para um menino de 18 anos não desistir da vida, sabe? Então, não tem a informação, sabe? E talvez aquele garoto que seria um engenheiro, seria um médico, que ia salvar outras vidas. Uma senhora chegou para mim há 6 meses e ela falou assim: você não está me conhecendo? Eu digo: não estou conhecendo. Aquela é minha filha. A sua filha? Ela tem 30 anos. 30 anos? Mas eu fui... Até agora, ela se apresentou, falou que a filha tinha 30 anos. O senhor sabe que faz 30 anos que eu procurei o senhor? Me procurou? Sim, eu ia abortar. Caraca. E por uma palavra sua, por 30 minutos do seu tempo que o senhor me deu, eu resolvi não abortar minha filha. E hoje eu tenho a maior alegria na vida da minha filha.
Então, saber que a gente pode ser útil agora, Aline? Saber que a gente pode ser útil para essa galera que está ouvindo a gente? E eu quero muito te agradecer. E que todo mundo pode ser útil, né? Que Deus te abençoe. Você continue sendo essa bênção útil para a sociedade. A gente precisa de você, porque o seu trabalho contribui bastante. Bem, ficamos por aqui. E agora nós vamos para o próximo episódio. Mas antes, eu quero pedir uma coisa a você. Eu quero ser humilde. Muito humilde. Eu estou precisando de você. Estou começando agora. Eu não sou um Pablo Marçal na vida. Eu não sou Ai, tem tanta gente... JJ. Hã? O JJ. Eu não sou esses caras. Até me apresenta para ele, por favor, se alguém conhecer. Tá? Passa meu contato, tá? Meu Instagram é Douglas Xavier Podcast, tá? Pode passar para ele. O Paulo Vieira. Eu não sou um Paulo Vieira na vida. Mas uma coisa eu posso falar. Eu estou começando. Preciso que você, então, assistiu? Se inscreva no meu canal, compartilhe, bate sininho. E eu posso garantir para você que se você assistir todos os podcasts, todos os episódios que eu fiz, você vai falar, esse cara veio para fazer a diferença. Eu vim mesmo. Vim para fazer uma diferença na minha vida, na vida da minha família e na sua vida também. Que Deus abençoe e lembre-se, o líder não dá desculpas, ele mostra resultados. Até a próxima.